Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. É, em primeiro lugar, um privilégio nós estarmos aqui juntos, reunidos, por um motivo maravilhoso, que é render adoração ao nosso Deus. É um privilégio. E o desejo do nosso coração é que todos nós saibamos o quão maravilhoso é estar na comunhão dos irmãos, o quão maravilhoso é esta caminhada rumo à Nova Jerusalém. Que todos nós entendamos essa essência que foi muito bem ministrada aqui na adoração cantada. Então, a todos, que o Senhor Jesus, nesta noite, faça uma obra miraculosa, possa visitar cada coração, e que cada coração aqui reunido, e que cada coração também que nos assiste através do nosso canal no YouTube, seja uma terra fértil, que possa receber a semente da palavra, somente a palavra, e germinar, frutificando 100 vezes mais, no nome santo de Jesus. Amém? Hoje é dia de ceia, hoje é dia da Santa Ceia, hoje é dia de celebrarmos o Santo Sacramento Eucarístico, a ceia na comunhão dos santos. Nós, batistas, nós, cristãos, usamos esse dia especialmente para fazer aqui memória da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Mestre Jesus. Hoje é um dia de celebrar a vida divina, de renovar a nossa comunhão com Cristo. Hoje nós vamos refletir, à luz das Escrituras, sobre quem é Jesus. E a gente até colocou o tema dessa pregação como sendo: quem é Jesus? O homem Deus. E antes da gente começar, eu quero te dizer, já enfatizar para você, que Jesus foi plenamente homem e plenamente Deus. Ele foi, é e sempre será. Ele foi homem, foi plenamente homem e plenamente Deus. É uma substância que não existe, somente nele. Ele é o próprio Deus. Ele é o único que contém essa substância. Então, muitas vezes, a gente não consegue compreender algumas coisas porque realmente não faz parte da nossa substância esse entendimento. Nós não precisamos entender, nós precisamos somente obedecer, nós precisamos somente buscá-lo, nós precisamos procurá-lo como a quem procura um tesouro escondido. Plenamente homem, plenamente Deus. Guarda isso aí com você. Essa pregação não tem a menor pretensão de limitar o conceito de quem é Jesus. Porque, na verdade, é algo tão amplo, teologicamente falando, tão amplo, biblicamente falando, que livros e livros, páginas e páginas não são suficientes para nos explicar quem é esse Jesus. Nessa noite, o que eu peço a Deus e que o Espírito Santo, pelo seu poder operoso, leve a esta congregação reunida, a você que vai entrar em contato com esse conteúdo pelo YouTube, que nós sejamos levados a uma reflexão consciente sobre quem é Jesus. Nós precisamos saber dizer quem é Jesus. E aí eu começo essa pregação com uma good question, né? Uma pergunta excelente. Se agora, quando você sair aqui da igreja, alguém, em alguma das interações que você vai ter, te perguntar assim: quem é Jesus? Pensa agora de supetão e responde na hora. Quem consegue responder de supetão assim? Só para eu saber assim, ó, vai, ousadia, ousadia. Ousadia, meus irmãos. Cristo, Filho de Deus. Se alguém te perguntar assim, quem é Jesus? Cristo, Filho de Deus. Quem é Jesus? Senhor do Universo. Quem é Jesus? O Salvador. Quem é Jesus?
Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Que Deus possa te visitar nessa noite. E que você possa fazer laudas e laudas de caderno explicando quem é Jesus. Amém? Vamos caminhar assim. O que nós vamos falar aqui hoje à noite? Porque o negócio é grande. Cristologia é gigantesco. Mas a gente vai falar aqui de algumas coisas que são essenciais e que talvez nos ajudarão nessa reflexão. Em primeiro lugar, a gente vai falar aqui sobre a anunciação, sobre a concepção do nosso Jesus através ali do nascimento virginal, através da visitação à Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Depois a gente vai falar um pouquinho de como foi a vida de Jesus como um ser humano, como eu, como você, um humano, um homem humano. Depois a gente vai falar um pouquinho de expiação, sobre vida, morte e ressurreição de Cristo. E, por fim, a gente vai falar da cruz, que é a eficácia da nossa salvação. Amém? Vamos para a Sagrada Escritura, o nosso detergente, aquilo que nos lava, que nos purifica, que nos levanta, que nos edifica, que nos transforma, que nos leva a patamares diferenciados de experiências com o nosso Deus. Então eu quero te convidar, se você puder, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e juntos vamos refletir acerca do nascimento de Jesus. Diz assim a perícopa: o nascimento de Jesus é anunciado, Lucas 1, 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, que lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Quem é Jesus? O Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, o Quírios. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não tem fim. Quem é Jesus? O seu reinado não tem fim. Grifa aí na tua Bíblia. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Meus irmãos, aqui nós vamos mergulhar no mistério da concepção virginal de Cristo, para que nós entendamos o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Gerar um ente santo, humano, um homem, Deus, para completar o nosso plano de salvação. Deus, através do Espírito Santo, gera no ventre da Virgem Jesus pelo poder do Espírito Santo. Diz a palavra que o poder do Altíssimo envolveu com sua sombra e Maria foi santificada imediatamente e o ente gerado é santo. Alguns teólogos apontam que simplesmente eles preferem dizer assim: mas como assim? Um ente gerado através do Espírito Santo. Como que uma vida
pode ser gerada desta forma como foi Jesus. Muitos questionamentos, né? Os racionais, os que vão buscar na ciência, porque nós estamos acostumados com o nosso viés. Para que um ser seja gerado, precisa de um homem e de uma mulher, para que haja fecundação, né? Então, existe muita indagação acerca disso. Os teólogos mais famosos falam apenas que foi um milagre. Mas tem aqueles que se arriscam a mergulhar um pouco mais e encontrar algumas explicações, como, por exemplo, essa correlação que eu vou fazer aqui, para que vocês tenham também um mergulho a respeito disso. É um milagre? Claro que é um milagre. Mas, olha só a relação que tem a geração, a concepção de Jesus no ventre da Virgem com a tenda do encontro. Vocês lembram lá em Êxodo 40, 34 e 35? Ali tem um pouquinho do resumo. Lembra o que acontecia quando Deus vinha para purificar ali os itens, para que os itens fossem purificados, todo o processo de aspersão ali dos itens purificados, sempre a palavra trazia. E o poder de Deus, a presença de Deus habitava a tenda do encontro, a sombra do Deus onipotente. E ali tudo era purificado. Então, Maria, que é da mesma substância nossa, filhos de Adão, pecadores, nós somos concebidos pelo pecado original, nós pecamos, os nossos pais, Adão, Eva, pecaram, nós somos dessa substância, mas Deus precisava criar um enredo completamente diferente para trazer o seu filho, para que o próprio Deus viesse à terra como homem. Então, ele faz algo extraordinário, depositar o seu poder, trazer debaixo da sua sombra, fazer a sua sombra repousar sobre Maria, e naquele momento, Maria é santificada. E alguns dizem que o útero dela é comparado ao templo que recebia o santo, o ente santo, o santo dos santos, os reis dos reis, o Senhor do universo, o alfa, o ômega, o princípio e fim, estava sendo gerado num útero santo. Mas por que você está contando toda essa história para a gente? Porque eu quero te dizer simplesmente que nós servimos a um Deus santo. Nós servimos Jesus. Ah, mas Jesus era um homem. Vocês vão encontrar uns maluquinhos que vão dizer assim, mas você ficou maluca, você só fala de Jesus, Jesus, Jesus. Jesus era homem. Sim, ele era um homem, mas era o homem Deus. Um homem forjado para que viesse à terra para nos libertar dos nossos pecados, para nos dar vida eterna. Esse era o plano perfeito de Deus desde a criação, lembra? E a gente vai falar sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus já existia desde sempre. Desde sempre era um plano perfeito para nós. Mas, como Deus é perfeito e tudo que Deus faz é perfeito, Deus é perfeição, ele precisava bolar esse plano mirabolante, maravilhoso para nos salvar. Vocês estão comigo aqui? Vocês entenderam aí? Então, assim, aqui nós temos um argumento teológico para a santificação imediata de Maria como sendo uma obra do Espírito Santo, evitando a transmissão do pecado para Jesus através da mãe, uma vez que Jesus não teve pai humano. O nascimento virginal torna verdadeira a humanidade de Cristo sem herança do pecado. Todos os seres humanos herdaram culpa legal e uma natureza moral corrompida do seu primeiro pai Adão, mas o fato de Jesus não ter tido pai humano significa que a linha de descendência de Adão é parcialmente interrompida. Jesus não descendeu de Adão da mesma maneira que todos nós. Portanto, o pecado original não está nele. Quem é Jesus? Santo. O pecado não está nele. Aqui não é para dizer sobre a condição no caso, a condição do pecado é transmitida pelo Pai. Não é sobre isso, gente. As Escrituras não fazem menção a isso. É simplesmente para fazer menção do plano perfeito de Deus,
que previa a interrupção da descendência de Adão através desse método, por assim dizer. Em última análise, absolutamente o nascimento virginal de Cristo é um lembrete inequívoco de que a salvação jamais poderia vir de esforço humano, mas sim precisa ser obra do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia ali em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 4 e 5. Diz assim a palavra: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ó, com grande graça, com grande alegria e regozijo, nós somos do povo que desfruta desta graça, meu irmão. Isso era para ter 300 metros. Ó, eu vou fazer que nem um amigo meu. Depois até ele está assistindo. Era para ter uma metralhadora de aleluia, rajada de glória a Deus, e eu não ouvi. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos o povo que desfruta dessa graça. Agradeça a Deus pelo privilégio. Nós conhecemos o presente de Deus para nós, Jesus. Agradecer esse privilégio e prosseguir para um caminho de santidade, prosseguir para um caminho de verdadeiramente reconhecer quem é esse Deus que nós servimos. E a gente não combina, apesar da gente estar na mesma casa, o Júnior falou sobre santidade aqui, e é sobre isso, no final de tudo, é sobre caminhar em busca da nossa santidade, porque o nosso Deus é santo, e nós buscamos cada dia mais nos parecermos com Ele. E a busca pela santidade é dia após dia se apartar do pecado, fugir do pecado com todas as nossas forças. Então, aqui a gente falou sobre um ser, um ente santo, um ser humano, mas que é o próprio Deus, nascido no ventre de uma virgem, que teve o seu útero abençoado, purificado para receber o Santo dos Santos. E ele nasce e vem ao mundo sem pecado, pela obra do Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos falar sobre o Jesus humano, o homem. Gente, e aqui a gente passaria horas conversando sobre isso. Mas o que a gente precisa saber essencialmente? É que Jesus realmente era um homem. Então ele essencialmente tinha características como a gente. Ele veio como um bebê. Maria fez o parto como as mulheres também precisam deixar os seus filhos aqui no mundo, um parto, da mesma forma. Só que esse Deus especial, esse homem Deus, ele nasce de uma forma completamente diferente. O próprio rei, o rei do cosmo, o dominador de todas as coisas, ele vem na forma mais simples e humilde que um ser humano pode vir à Terra. Gente, não era num ninho maravilhoso de $1.000. Não era no Moisés que ele ficou. Ele ficou num comedouro sujo de animal, com cheiro de esterco, de cocô de animal, em condições completamente insalubres. A gente nem sabe que clima era, se era frio, se era super quente. Foi assim que o nosso rei veio. Será que isso não tem um ensinamento para nós? Será que a gente não devia mergulhar mais para entender por que Deus, que planeja todas as coisas, resolve um plano, faz um plano tão perfeito como esse de mandar o próprio rei desta forma? Então, ele nasceu como nascem todos os bebês. Diz assim a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2, 7. Verso 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus passou
da infância à maturidade como todos nós. Jesus tinha uma mente humana como nós. Olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas 2,52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, como todos nós, passou por processos de aprendizado. Ele aprendeu a comer, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, bem como aprendeu a obedecer os seus pais. Mas ele tinha ousadia, porque lembra quando ele deu aquela fugidinha para pregar lá no templo? Então, assim, muita coisa sendo ensinado para nós, papais, e muita coisa sendo ensinado para os nossos filhos também através da vida de Cristo. Jesus tinha fome. Vide Mateus 4:2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve sede na consumação da sua morte. João 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Jesus tinha uma alma humana e emoções humanas. João 13:21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Jesus sofreu tentações. Um ambiente excelente para o pecado, mas não pecou. Jesus foi um homem. Jesus viveu como nós vivemos, nesta vida ordinária de nos levantarmos, nos alimentarmos, trabalharmos, fez tudo isso. Mas fez tudo isso em santidade, olhando para o propósito que o Pai tinha na vida dele. Esse é o Deus a quem nós servimos. E depois começa finalmente a grande, o grande finale aqui, o desfecho, o ápice da vida do nosso Redentor aqui na terra. O que a gente chama de expiação, que é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. A expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e em sua morte para conquistar a nossa salvação. Então, quando alguém te pergunta, o que é essa tal dessa expiação? Nada mais é do que tudo que Cristo fez, a obra de Cristo em vida e em sua morte para comprar a nossa vida, para nos salvar. A expiação abrange também todos os benefícios salvíficos que advêm também da vida de Cristo, sua vida e ministério. Então, o maior de todos os presentes que nós, filhos de Deus, poderíamos receber é Jesus. Ele é a consumação da nossa salvação. Olha só, vamos juntos aqui no livro de João, esse aqui que é talvez o versículo um dos mais proclamados por nós cristãos, e deve mesmo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, em sua grandeza e em seus atributos, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência, nos presenteia com o seu amor e a sua justiça. Somos amados e justificados pela morte de Cristo na cruz. E através desse amor, nós somos salvos, libertos. Já não há mais condenação sobre nós. Então, quando alguém te perguntar quem é Jesus, o que você vai falar? Tem muita coisa para a gente falar. Jesus é o centro de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Tudo o que existe foi palco do nosso Criador para que ele viesse até a terra. Então, quando alguém te perguntar quem é Jesus, você vai responder rapidamente: o nosso Salvador. É através deste Deus que eu posso acreditar no amanhã. É através deste Deus que eu posso viver esperando o grande dia em que eu estarei com Ele e farei essa ceia maravilhosa junto do nosso Deus.
O banquete final, esse que nós fazemos, nós faremos na presença do Rei, junto com Ele. Assim como os discípulos dele fizeram, com um grande privilégio, meu Deus. Mas o Evangelho é sobre isso, é sobre seguir a um Deus santo e contabilizar todo o processo, que pode incluir muita alegria, mas pode incluir muita dor. Vocês estão entendendo? Porque esses discípulos tiveram o privilégio de viver com Jesus. Mas todo mundo sabe como é que terminou a história aqui nessa terra. O Evangelho não é sobre riquezas. O Evangelho não é sobre satisfazer os nossos desejos. O Evangelho não é sobre uma casa enorme, cheia de coisas, coisas e coisas. Não é sobre uma vida rica para dizer que tem ou não tem. O Evangelho de Jesus é sobre morte nesta vida, para uma vida eterna com Cristo, cumprindo um propósito, um chamado. Ana, minha filha, eu já procurei esse chamado, esse e eu não encontro. Continua procurando, continua buscando, e é na palavra do Senhor que a gente encontra. Meus irmãos, eu sempre quis pregar sobre quem é Jesus. Há alguns anos isso incomoda meu coração. Mas Deus precisava completar uma obra na minha vida, para que eu tivesse propriedade de falar deste Deus. Eu precisava carregar a marca de Cristo no meu corpo. E isso foi acontecendo, E durante muitos anos, eu vivia uma vida de busca da palavra rasa. Minimamente rolava um devocional 2 vezes por semana. Quando eu estava de boa, não tô tão cansada assim do meu trabalho, eu vou ler a Bíblia. E eu vivia esse looping de deixar Deus em último. Quando sobrar um tempo, eu coloco Deus na minha vida. Sempre orei muito quando acordei, quando no trânsito, louvando, adorando, chorando, me derramando. Mas é muito mais pedindo, né? Pedindo, me ajuda. Miserável sou, me ajuda. E à noite agradecendo. Mas o que mudou a chave da minha vida foi mergulhar na palavra. Foi ter disciplina de ler, de buscar todos os dias, enquanto eu viver. E quanto mais se busca, mais você é lavado, mais você é puxado, mais é uma força incontrolável e você tem vontade de sair pregando para os postes. É verdade. Você encontra com um poste, você fala assim, meu Deus, tu viu Jesus? Você vai na academia, você fala, você conhece Jesus? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, a menina é muito feliz, tem um problema com ela deve ser maluca. É Jesus. Porque não há nada mais importante, mais maravilhoso do que entronizar este Deus e que Ele seja a nossa primeira essência. Nós cantamos. Eu não combinei com o pessoal do louvor. É o Espírito Santo que quer falar com você. O Espírito Santo quer você. Deixa Deus te usar. Olha só o que a palavra nos fala aqui em João 1. Vamos junto? Vamos ver se a gente consegue ler junto. Esse aqui é o grande finale. Nós estamos terminando, viu? Olha só. Perícopa fala assim, ó, a encarnação do verbo. Eu sou cearense, viu? Deixa eu falar igual paulista. A encarnação do verbo. Falei, né? Então vamos lá. No princípio era o verbo. E o verbo estava. E o verbo era Deus. Ele estava no
todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! O cosmo não existiria, seria uma realidade. Não, ele não seria uma realidade sem que o Cordeiro tivesse sido imolado. Deus criou todas as coisas porque queria que isso fosse o palco para Cristo, para mostrar um Deus que morre, para mostrar um Deus que assume sua humanidade a fim de morrer. Tudo que existe só existe para a glória de Deus, e o ápice da glória de Deus é a cruz de Cristo. Por fim, se te perguntarem quem é Jesus, você vai dizer: o que eu vou falar aqui é o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ao inferno, e ressuscitou ao terceiro dia, subindo aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quem é Jesus, meu irmão? Ele é o homem Deus. E a nós cabe viver os ensinamentos dos apóstolos, viver a comunhão dos santos, porque isso é uma expressão da nossa fé também. Às vezes o irmãozinho vai te dar uma patada, não tem problema, dá amor para ele. É isso que Deus espera de você, que você seja igual a Ele, igual ao seu Filho amado, que veio nos dar toda a instrução. Vamos ficar de pé? Cadê o meu ajudador maravilhoso? Vamos terminar este culto celebrando a Santa Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. É na cruz de Cristo que está a eficácia da nossa salvação. É a cruz de Cristo que é a eficácia da nossa salvação. Olhemos para a cruz. Se você está feliz, olhe para a cruz. Se você está triste, olhe para a cruz. Se você está arrependido, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Porque nós queremos estar juntos no grande dia, no banquete das bodas do Cordeiro. Amém? Junto com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor Jesus, eis aqui o teu povo, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa, Senhor, abundar nos corações, Pai. E que as pessoas possam buscar mais e mais de Ti, na Tua santa palavra, no santo alimento. Que nós possamos estar cheios, que nós possamos estar de pé, que nós possamos estar prontos para anunciar o Teu Evangelho, que nós possamos estar prontos para amar as pessoas a tempo e a fora de tempo, assim como Cristo amou. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de falar sobre Ti, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se alguém não recebeu os elementos para ceiar, erga a sua mão. Os servos da Santa Ceia estão com os elementos aí para aqui na frente, Robertão. Hoje o Senhor, Ele conectou tudo a respeito de santidade, louvores. E eu queria que você refletisse sobre esse texto muito conhecido, mas da concepção que era o homem Deus sentado naquela mesa. O Rei de todo o universo se humilhou e assumiu forma humana
por amor de mim e de você, mas em nenhum momento ele deixou de ser santo. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 14: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse o Senhor falando: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem e partilhem um com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que me trair. Louvado seja o teu nome, Pai. Completamente santo, o Senhor lavou os pés daqueles discípulos. Completamente santo, o Senhor aceitou a mesa com Judas Iscariotes, aquele que lhe traiu o Senhor. Completamente santo, o Senhor nos deixou uma promessa: a vida, esperança. Que esse é o último banquete, o penúltimo banquete, até o grande banquete, onde o Rei de todo o universo, glorioso, plenamente vestido de glória e poder, sentará no seu trono e ceará com todos aqueles de todas as gerações, de todas as eras, que o aceitaram como Senhor. Teremos o privilégio de sentar na mesa do Rei, mesmo ele sendo completamente santo, perfeito. Ele nos permitiu fazer parte do seu reino e da sua glória. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz. Pegue o pão e não faça isso ordinariamente. Vamos fazer um minuto de silêncio. Reflita no sacrifício de Cristo. Comemos o pão sacramental. Vamos beber o suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro de Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos louvar o Senhor.
esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele vive. Ele está vivo. E Ele reinará para todo sempre. Nós caminhamos ansiando pela sua volta, o dia em que cearemos com Ele para sempre. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Visita, Senhor,
visita teu povo, visita teu povo. Recruta os eleitos de Deus, cuida de seus caminhos, cuida de seus caminhos. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. A morte ele venceu. Já não existe mais separação entre mim e você. Me busque de todo o seu coração, eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre ti. Aleluia. Que a graça, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos. Que a sombra do Onipotente nesta noite tenha santificado cada um de nós. Que nós saiamos daqui sobre o poder do Altíssimo, o Deus, homem, Jesus, o Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Vão na paz de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A morte venceu.